O Evangelho. Nós temos falado muito sobre o Evangelho. As igrejas chamadas evangélicas, elas se privam em comentar e falar, em pregar, em estudar sobre o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. O Evangelho trata-se da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, dos feitos do Senhor Jesus Cristo, da manifestação de um Deus que se torna homem. Deus tornando homem e jamais deixando de ser Deus, mas não usando a sua posição de Deus para exercer o papel de homem, 100% homem, com uma única exceção: não nascendo com a natureza, o pecado. Não herdou em sua natureza o pecado. E o pecado está ligado a Adão, o primeiro Adão. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, ele assumiu espontaneamente, voluntariamente, amorosamente, a natureza humana para se envolver com o homem pecador, imundo e condenado, sem que ele pecasse, sem que ele tivesse nascido com uma natureza pecaminosa. O Senhor Jesus Cristo, ele nunca pecou. 1 Pedro 2, 22. O Senhor Jesus Cristo nunca pecou. Nunca houve dolo, intenção de pecar na sua boca. Ele foi um homem perfeito, sem a natureza ou pecado, mas sujeito a pecar, tanto que ele foi tentado. Como o primeiro Adão, a Bíblia também chama de o Senhor Jesus Cristo de último Adão. O primeiro Adão, ele nasceu sem pecado. Espírito e alma e corpo íntegros. Mas entrou o pecado. Em Romanos 5,12 diz: por um só homem, que é o primeiro Adão, um só homem entrou o pecado no mundo. E o pecado trouxe a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, um ser humano já nasce pecador, perdido, condenado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus em Cristo é a vida eterna. Por quê? Como isto, a vida eterna? Dentro de um homem que tem a vida temporária, onde ele, este homem, o ser humano, vai ter um encontro com a morte, mais cedo ou mais tarde, morte física, biológica. Mas quando nós falamos de pecado, nós falamos sobre algo divino e espiritual. Quando nós falamos de salvação, salvação do espírito, salvação do pecado, libertação do pecado, ganhamos salvação. E a salvação está ligada, é o próprio Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 1 João 2,11, ele diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Eu disse primeiro a João 2, 1 João 2,
11. Quero conferir. É 1 João 5:11. 1 João 5:11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A salvação está ligado num relacionamento que este homem, mais vil pecador, foi liberto pela morte desse pecador no corpo do Salvador na cruz. Fomos crucificados, fomos também sepultados, mas também fomos ressuscitados juntamente com o Senhor Jesus Cristo. O Pai o ressuscitou e nos ressuscitou com ele. Ali nós ganhamos a vida eterna, porque a vida eterna, que é a pessoa de Cristo, substituiu a nossa vida morta para Deus e iríamos para uma morte eterna. Fomos substituídos ali naquela cruz, quando Cristo nos atraiu, João 12:32. Quando Cristo nos atraiu no seu corpo, ali houve uma substituição de uma vida condenada, uma vida morta para Deus. Fomos crucificados, ele nos levou a morrer esta vida morta para Deus e nos deu uma vida viva para Deus, Romanos 6:11. Viva para Deus, que é a vida do próprio Salvador habitando. E naqueles que creram, podemos dizer em nós, os que cremos, não é para todo mundo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas nem todos são salvos. Uns querem ser salvo pela sua própria justiça, pelo seu cargo na sua denominação, na sua igreja, quando serve a Deus. Salvação não se trata, não se recebe a salvação por caminhos chamado justiça própria e nem pelos seus próprios méritos. A salvação é graça. É totalmente pela graça. Por isso que João 1,14, a palavra do Senhor diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O evangelho, isto é evangelho. O evangelho não é participar de igreja. Pode fazer parte de alguém que já foi ou está sendo alcançado. Mas o evangelho é uma pessoa, é Cristo crucificado, crucificando o pecador, ressuscitando o pecador. O evangelho é Deus, quando foi ressuscitar o Senhor Jesus naquela manhã gloriosa, ressuscitou a todos que creram na sua morte e ressurreição juntamente com ele. Eles creram que eles também, hoje nós podemos receber isto de graça, que fomos ressuscitados. E nessa condição de sermos ressuscitados, ganhamos uma nova vida. E esta vida é do Filho de Deus. E quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Ele não vai passar por juízo, porque toda a condenação dele já foi colocada em Cristo, e essa pessoa creu que ele não tem mais condenação. Ele vai comparecer diante do tribunal de Cristo para receber os seus galardões, seus presentes, mas não chegar num trono para ser, num tribunal para ser condenado. Por quê? Porque essa pessoa, toda a condenação dela já caiu em Cristo na cruz.
E ela creu. Ela descansou a respeito disto. Por isso que Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já nos libertou da lei do pecado e da morte. Lembra que o salário do pecado é a morte? E já nos libertou desta lei. Quando? Quando Romanos 6:7, quem morreu justificado está do pecado. Você já morreu com Cristo? Ah, não, eu creio que Jesus morreu por mim. Os meus pecados todos foram lá no corpo de Cristo na cruz. Você já pensou um pouquinho que está faltando alguma coisa? Como? Os meus pecados já foram lá. Agora pense assim, Cristo crucificado me atraiu, me crucificou. Se eu creio que eu morri com Cristo, quem morreu justificado está do pecado. E os meus pecados todos foram colocados no corpo de Cristo na cruz. E o sangue de Jesus nos purificou, perdoou e purificou de toda a injustiça e de todos os pecados. Passado, presente e futuro. Aí os pontos ligam. Aí nós temos uma nova vida. Quando? Quando fomos ressuscitados com Cristo. Nós perdemos a nossa vida condenada quando cremos na nossa morte com Cristo na cruz. Ganhamos a vida, uma vida justificada, uma vida com a salvação pela vida de Cristo morando e habitando em nós, pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Não liga os pontos? Você já creu na sua morte e ressurreição em Cristo? O Salvador atrai os desqualificados para realizar-lhes a obra da salvação. Essas frases não são minhas. Eu adquiri e assumi como minhas. Mas elas não são originalmente minhas. Eu aprendi. Quanto mais grave a doença, maior a cura. Quanto menos possibilidade de cura, maior o milagre. Quanto pior o pecador, mais chance de ser salvo. Aleluia! Graça sobre graça. Quanto maior o pecado, maior o perdão. Quanto maior o perdão, mais gratidão. Quanto maior a gratidão, maior a adoração e o reconhecimento da graça. Quanto maior a adoração, mais reconhecimento de Deus. Quanto mais você se expuser à luz do Evangelho, mais a luz do Evangelho. O que é Evangelho? Morte e ressurreição. O que é Evangelho? A pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, realizada em favor do pecador, de forma gratuita, graciosa, amorosa, espontânea. Vou repetir, quanto mais você se expuser à luz do Evangelho, mais sujo você vai se ver. Quanto mais sujo você se vê, mais almeja santidade. Quanto mais sobe a montanha da santidade, mais indigno você se vê. Quanto mais a pessoa reconhece a sua indignidade, mais santo ele pode ser. E quanto mais ele se estriba, se apoia em sua própria dignidade, mais longe de Deus ele está. É para os indignos que ele veio, para os fracassados que Jesus veio, para o pecador que ele veio, para o desgraçado que veio a graça,
para os desqualificados, que vem o Senhor Jesus. Para os marginalizados, os esquisitos, esquecidos, fracassados. Eu estou falando do Evangelho. A religião primeia os melhores. O Evangelho qualifica quem já se considerou desqualificado e piores. Você se enquadra? Eu me enquadro. Eu me enquadro. Graças ao Senhor. Faça o seu comentário. Amém.